Olá, querida formada e esforçada. Em algum momento da sua vida, você acreditou que através da sua formação e seus esforços, você se realizaria e ajudaria inúmeras pessoas sem se preocupar com o seu financeiro. Você acreditou que a essa altura do campeonato, a sua vida estaria um pouco melhor, mas as coisas não saíram como você planejou. Olha o que aconteceu. Manu, já ofereci para 4 pessoas aqui, aí ganhei 2 nãos, aí das outros 2 eu tô esperando. Finalmente eu parei aqui e tô mandando as mensagens. Vendi mandei a mensagem na cara e na coragem. Ela vai querer. É que você só vai começar a viver a vida que você sonha quando você parar de se esconder dela. Quando você parar de deixar escondido aquele repertório, aquele conhecimento que você tem e começar a mostrar ele mais para as pessoas. Sabe por quê? Porque tem centenas de pessoas esperando você, esperando a sua entrega, esperando o seu jeito, esperando a sua idade, seja ela qual for. Eu sou mais de 40, essa minha amiga tá quase nos 40 ali também. Olha o que aconteceu. A Ingrid é aquela que faz tudo com muito amor, com muita dedicação e capricho nos detalhes, mas nunca tinha pensado em transformar isso em renda. Talvez ela achava que para vender online precisava de uma estrutura grande, de muito dinheiro, de ser influenciadora. Mas, na verdade, o que ela precisava, ela já tinha. Hoje, ela trabalha de casa, cuida da filha e criou o próprio negócio do zero. Isso mesmo, do zero e com as próprias mãos, com habilidades que ela nem sabia que ela tinha e que estava ali escondida. Ela transformou o Instagram dela numa página linda. A Ingrid, num evento, com a mesa cheia de produtos, não foi sorte, foi decisão, foi coragem, foi passo a passo, mas foi de verdade mesmo autoconhecimento e muito trabalho. A rede social não é só para distração. Ela pode ser, sim, usada para você se distrair, mas também pode ser usada para você mostrar para vários clientes que nem sabem da sua habilidade ali, que estão precisando do seu serviço. Você escolheu acreditar em si mesma. Você escolheu acreditar em uma vida melhor. E eu garanto para você que foi a melhor escolha. Bom que você acreditou e que bom que você ainda não desistiu. Mesmo que a sua rotina exija tanto, parece ser um passinho insignificante, que não vai interferir em nada no resultado, mas que sim, pode e vai interferir no seu resultado. E a verdade é que o mundo está cheio de mulheres esforçadas, cheio de mulheres que acreditam, que querem, correm atrás para realizar, e a vida começa a destravar. Você começa a dar espaço para o sonho sair do papel, para o certificado sair da gaveta, e nada nem ninguém te para quando os micros resultados começam a te mostrar que esse é o seu caminho. Uma mulher inteligente, sábia e esforçada é como uma lâmpada. Mesmo desligada, existe energia, existe capacidade de clarear o que ainda está escuro e dar vida ao que se tem. Onde estão essas mulheres capacitadas e esforçadas, que ainda não se realizaram, mas ainda não desistiram da vida, que um dia sonharam e desejaram? Essa daqui, deixa eu passar para cima, tá vendo? Essa daqui, minha cliente. Olha o que aconteceu. E realmente, o meu posicionamento mudou quando você me fez enxergar que eu era diferente. Então, me criou confiança de cobrar mais. E as minhas alunas hoje em dia, tipo, eu aumentei minhas aulas e minhas alunas não reclamaram. Tipo, elas falaram assim, você merece. Porque você é extremamente competente, você é extremamente esforçada. Então, realmente, depois, eu falo, foi depois do seu trabalho, sabe? Não consigo nada sozinha, não. Eu já tinha bastante aluno. Mas a forma como eu me posiciono hoje com as minhas alunas é diferente. E eu acho que eu não teria essa confiança, até graças a você, tipo, por toda a ajuda. Por quê? Porque eu fiz uma transição de carreira na qual hoje em dia eu dependo somente daqui, entendeu? E mesmo assim eu me posicionei, ó, esse é meu valor, se você quiser, muito bem, muito obrigada, senão eu fico em casa estudando, entendeu? E graças a Deus elas querem, eu nem tenho horário para respirar. Na verdade, assim, eu tô esgotada. Sexta-feira que eu coloquei um limite, que eu dou no máximo, aula até 1h30. E já era. Olá, eu me chamo Manu Rosa, sou a esposa do Cromado, mãe da Sara, eu sou bacharel em administração, tenho formação em analista comportamental, life coach, business coach, dentre outras muitas formações que eu tenho ao longo desses 27 anos, onde eu trabalho com prestação de serviços.
Eu trabalhei durante 5 anos para uma empresa internacional nos Emirados Árabes, onde eu era treinadora. Essa empresa, ela presta serviço para base militar, exército, escolas e outros também. E eu tive a oportunidade de atuar na escola durante 5 anos. No finalzinho dessa jornada de 5 anos ali, eu comecei a organizar a minha transição de carreira e me empenhar cada vez mais, me aprimorando para conseguir atender. Foi aonde eu consegui, graças ao Criador, bendito seja, eu consegui fechar a prestação de serviço com uma rede de fábrica japonesa, onde eu tive a oportunidade de atender desde o vice-presidente a supervisores e com trabalho estendido para o pessoal de chão de fábrica. Então foi uma oportunidade maravilhosa onde eu pude atuar na área de desenvolvimento humano e profissional, não como RH, porque eu sou analista comportamental. Mas aí eu falei, cara, por que não aplicar todo esse conhecimento, essa bagagem, essas formações e tudo mais para ajudar mulheres comuns, mulheres do dia a dia, que às vezes precisam só de uma clareza para poder tirar da gaveta aquilo tudo que ela já conhece e começar a atuar no mercado de trabalho. Hoje eu tenho clientes em 6 países, desde os Estados Unidos a Israel, Moçambique, Portugal, Brasil, Emirados Árabes, atendendo mulheres que durante anos e anos da vida foram se formando, foram adquirindo vários conhecimentos, mas na hora de colocar em prática e ver o resultado à altura, elas estavam sentindo e percebendo diante dos resultados que o nível de conhecimento delas estava aqui, o nível de disposição de fazer as coisas acontecer tudo aqui, mas o resultado sempre estava baixo. Sempre estava mais devagar. Às vezes era uma conquista aqui, outra ali, e aí elas corriam atrás de informação, de conhecimento, até mesmo porque elas, assim como eu, adoram. Eu tenho esse imã maravilhoso, graças a Deus, que é atrair mulheres que gostam de se desenvolver, mas o resultado não estava, a conta não estava fechando. O gasto com investimento em conhecimento estava muito mais superior do que o retorno daqueles conhecimentos ali. Esse nosso encontro aqui é sobre a mulher que está no quase conseguir, ela sempre quase consegue alguma coisa, ela sempre quase consegue uma promoção, quase consegue fechar uma venda, quase consegue vender um imóvel, ela está sempre no quase. Quando ela vai conversar com alguém e falar sobre os resultados dela, sempre vem a palavra, eu quase consegui. E durante vários anos da minha vida, eu era essa pessoa, eu era essa mulher que estava sempre no quase conseguia ser promovida, eu quase conseguia ser notada ali nas oportunidades que surgiam dentro da empresa. Então eu estava sempre naquela barreira, eu falo, cara, agora vai ser a minha vez, surgiu uma vaguinha nova ali em tal setor e é um pouquinho melhor do que o meu, então vai ser minha vez. Mas era quase, parecia que era assim por um fio para eu ser promovida, mas não acontecia. E um aumento gigantesco no intelecto, mas presas num teto financeiro de sobrevivência, cansadas, desacreditadas. Mas eu quero te falar uma coisa, quando você entender exatamente o que precisa ajustar na sua rotina, as coisas começam a avançar e a vida começa a destravar. Você começa a dar espaço para o sonho sair do papel, para o certificado sair da gaveta, e nada nem ninguém te para quando os micros resultados começam a te mostrar que esse é o seu caminho. Existe capacidade de clarear o que ainda está escuro e dar vida ao que se tem. Deixa eu te contar uma coisa, você não está travada porque você não é boa. Você só está travada por esse motivo aqui. Você só está travada porque você ainda não encontrou algo que se ajustasse à sua rotina. Porque provavelmente você não tem uma rotina que pode se dar o luxo de ficar horas e horas trabalhando naquilo ali que é seu. Então provavelmente você tem que adaptar entre ser mãe, ser filha, empreender, às vezes ser funcionária. Entre todas essas coisas aqui, aonde que você vai conseguir disposição e energia para trabalhar no seu projeto? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Dopamina consciente. Bom, se você está aqui, provavelmente você está em uma dessas duas situações. Ou a sua vida está parada, né? Os anos estão passando, as coisas estão acontecendo e você tem essa sensação, e não só a sensação, quando você olha ao redor de fato, parece que você repetiu o dia de ontem, de tão parado que a sua vida está. Ou a sua vida está andando num passo inferior, né? Mais lento do que você gostaria que estivesse. E o que acontece?
Você não vai precisar mudar, ser uma outra pessoa para você conseguir sair dessa situação atual. Você vai precisar entender como que funciona o seu sistema interno e começar a jogar com ele. Então, ele tem a necessidade da dopamina. Todo mundo tem a necessidade da dopamina. Só que ele pode usar a dopamina consciente para fazer com que a sua vida ande, para fazer com que você, de fato, tenha clareza do que você quer, se você ainda não tem clareza, e comece a agir, ali, de fato, comece a acontecer. Dopamina nada mais é do que um neurotransmissor, né? É uma química que leva as mensagens para o seu neurônio. Ela também é conhecida como neurotransmissor da recompensa. Aquela coisinha que você faz ali e você já sente aquela química do prazer por ter feito. Ou aquela química do prazer por ter adiado uma coisa chata de se fazer. Então, assim, ela tá sempre te dando uma recompensa, né? Baseado no que você vai fazer, ou às vezes você nem vai fazer agora, você só pensa em fazer, começa a planejar em fazer, ela já te dá uma recompensa. Só que quando você está com a vida parada, geralmente você está buscando e recebendo essa dopamina de doses externas, de coisas que vão sabotar e te iludir que você está tendo uma vida prazerosa, tendo uma vida leve, tendo uma vida alegre, quando na verdade você não sabe nem para onde você está indo, nem o que você está fazendo com o seu dia, nem o que você está fazendo com a sua vida e com a vida das outras pessoas que estão envolvidas ali. Por exemplo, é o que você faz quando você abre a rede social 50 vezes no dia. 50 vezes, Manu, às vezes até mais. Talvez você não tenha se dado conta de quantas vezes, olhada lá na configuração da rede, principalmente o Instagram, que é mais popular, TikTok, tem a configuração dele ali, onde você consegue ver qual a média de tempo que você passa dentro da rede, consumindo ali. E quando você olhar, vai ficar chocado, já estou até falando. Se você não tem um hábito. Por quê? Porque você vai, às vezes, no automático. Chegou uma notificação, tu vai lá, dá uma olhadinha. Fulano curtiu. Fulano comentou. Fulano postou alguma coisa. Esse vídeo aqui, essa música eu gostei. Tá indo na música. Essa daqui tem uma mensagem que é uma mensagem pra mim. Tá indo na mensagem. Nossa, esse texto aqui me chamou a atenção. E tá indo. E quando você vê, passa o dia, às vezes você abriu aquilo ali e recebeu mais de 50 vezes uma dosinha de dopamina. Só que a dose de dopamina, mesmo quando ela é disfarçada entre desenvolvimento e tudo mais, como se estivesse te ensinando alguma coisa, se você não para depois que você assistiu aquilo ali, vê o que é aplicável para você e age, ela só está te iludindo de que você cresceu e que você evoluiu. Aí você, às vezes, guarda aquele vídeo, eu aprendi em tal situação, depois você até fala com alguém, nossa, uma vez eu assisti no vídeo isso, eu nunca mais esqueci, mas você não aplicou ou deixou de fazer o que aquele vídeo ali, às vezes, estava te ensinando. Às vezes você só está compartilhando a informação, se iludindo que ficou mais intelectual com aquilo ali, se iludindo que avançou mais de alguma forma com aquilo ali, mas, de fato, o que faz o avanço é a ação, não é o conhecimento em si só, é o você agir. Boa notícia é que esse mesmo prazer, exatamente esse mesmo prazer que você tem quando você recebe algo externo, você pode despertar quando você faz algo que está alinhado com o que você deseja. Por exemplo, a Universidade de Harvard, eu não sei pronunciar muito bem, eu nunca sei pronunciar certinho, então já deixo claro que aquela universidade que você tentou entender, que eu tentei falar americana, mas algumas escolas de medicinas americanas, você pode pesquisar isso, pode ir até mais a fundo se você gosta de aprender dessa área, elas comprovaram que o planejamento, só o fato de você planejar alguma coisa, aquilo ali já te gera uma dopamina. Às vezes, quando você vai realizar, você vai à ação daquilo ali, às vezes até a ação, o nível de dopamina é menor do que o planejamento. Então, por exemplo, para trazer uma diferença entre a dopamina barata e a dopamina consciente. Quando você planeja que você vai fazer alguma coisa no seu dia, você fala, hoje eu vou resolver isso, isso, isso. Vou fazer isso, 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 que eu já estou enrolando um tempão. Vou fazer só isso daqui, uma tarefa que seja. Só o fato de você planejar, de você decidir, você já sente aquela leveza. Pronto, eu vou fazer. Aí depois, quando você faz, você tem mais uma dose de dopamina porque você fez aquilo ali. Então, assim, quando você planeja uma viagem, só o fato de estar planejando a viagem já começa a te despertar muita dopamina. E é vida, é planejamento consciente, né? Você vai para esse lugar e você vive mais aquela dopamina ali. A dopamina consciente, ela nunca é assim, um pico de ir lá em cima e descer e você se sentir culpado. A dopamina consciente, ela tem uma constância, ela tem uma harmonia. Ela já começa no planejamento, ela se mantém no processo, independente do que vai acontecer, de não sair exatamente do jeito que você gostaria. A dose de dopamina consciente, ela se mantém ali, mesmo que em níveis mais baixos, mas ela se mantém.
E ela tem através do quê? Da realização. Então, você planejou, você já teve a dose de dopamina, você está vivendo, ou seja, se preparando financeiramente, quem vai, o que você vai fazer, onde vai ficar e tudo mais. Você está agindo, está no processo ali, você já está recebendo aquela dose de dopamina, e quando você vai lá e vive essa viagem, desfruta disso tudo, você, mais uma vez, vivencia aquela dopamina. E o melhor, ela não para por aí, né? Ela não para. Depois, você ainda tem essa dose de dopamina toda vez que você lembra que você quer fazer alguma coisa e você fica em dúvida de, será que eu vou, não vou, será que eu vou conseguir, eu não vou, será que vai dar certo ou não vai? Você vai no seu histórico, né, nas suas memórias, e você consegue lembrar que você já fez. O seu cérebro, quando você termina de fazer, de realizar alguma coisa, ele fala, cara, ela conseguiu, ela fez, ela realizou. Então, a próxima, a dose de dopamina é maior, porque a certeza de que você vai fazer já vem da primeira. Então, assim, sabe juros compostos que só aumenta? É assim que funciona a dopamina consciente. Por isso que pessoas que têm muitas realizações, têm muita autoestima, elas conseguem realizar cada vez maiores coisas, cada vez coisas mais impactantes, cada vez mais coisas que fazem sentido para ela e para a vida dela. Por quê? Porque ela tem esse histórico que vai acumulando. Realizou uma vez, o cérebro lembra. Nossa, ela fez, ela planejou, ela viveu o processo, ela concluiu. Aí ele já vai para a segunda. Aí vem aquele, né, como ser humano, aquela tremedeira ali na perna. Será que vai, não vai, não sei o que, será que vai dar certo e tal? Aí vem aquele histórico lá fortalecendo. Aí ela vivencia usando também aquele histórico e, consequentemente, isso vai só aumentando. Parou por aí, né? Não, não parou. Tô numa correria danada, tô nesse lançamento do evento aí. A empresa, graças a Deus, está bem sugando minha energia, né, no sentido de estar avançando. Eu nunca tive funcionário de carteira assinada. E os serviços, né, que estavam bem devagar, de um mês pra cá mais ou menos, deu um boom. E as coisas estão avançando, graças a Deus. O evento já está todo organizado mesmo, agora só estou mesmo na venda de ingressos e tudo mais. O espaço cabe em 100 pessoas, então estou numa correria assim, E o que eu estava faturando em 2, 3 meses, agora eu já estou conseguindo faturar no mês, no sentido da empresa, né? Eu contratei, além dos funcionários técnicos, né? Eu contratei uma secretária pessoal, então coisa que eu nunca tive na vida. Então, gratidão aí pela devolutiva, muito importante. Inclusive, bem na hora de uma confirmação de algumas decisões que eu tenho tomado, né? Eu nem imaginava que ainda tinha como extrair alguma coisa daquela análise ali e trazer alguns ganhos, né? Me trouxe novas percepções, inclusive percepções para o momento que eu estou vivendo agora vão me ajudar muito às tomadas de decisões. Você trouxe clareza em relação ao que eu faço, né, que eu empreendo, e você trouxe com muita clareza, principalmente a percepção do público para quem eu falo, das pessoas que estão me cercando, e como que eu uso as minhas habilidades, como que eu uso a força dos meus traços, né, para poder aplicar isso e conseguir avançar ainda mais. Gratidão por tudo, espero que esteja tudo bem por aí, e vamos nos falando, gratidão. Uma coisa ali que a tua devolutiva me trouxe clareza, cara, meu público, a maioria esmagadora é feminino. Eu não direciono uma comunicação mais específica para elas. Muito obrigado mesmo pela devolutiva, ajudou bastante. E esse é o caminho. Ouviu, né? Tudo isso aí, né? E eu quero te fazer uma pergunta agora. A decisão é sua. Você não precisa mais de aplauso. Você já foi validada por todo mundo. Você foi validada pelo seu certificado. Você foi validada pelas pessoas que te acompanham e vê a sua capacidade. Você foi validada todas as vezes que você pôde entregar o seu produto. Segundo, você tem duas opções. A primeira é ignorar tudo isso que você ouviu e mais. Tudo isso que foi passando na sua mente aí, todo esse filme que foi passando na sua mente aí enquanto você me ouvia, das inúmeras vezes que você teve que repetir, eu quase consegui. Às vezes você repetia para você mesmo, às vezes você repetia para outras pessoas. E inúmeras vezes você repetia com uma certa culpa ou uma certa vergonha. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é: você não precisa ter vergonha daquilo que você não conhece. Você só não fez porque você não sabe ainda como fazer. Uma vez que você entenda como fazer, você vai fazer acontecer, porque você já se formou. Isso que eu quero que você enraiza. O preço maior para inculcar esse conhecimento e essa habilidade, você já pagou. Agora são só ajustes que você precisa aplicar de acordo com o que o mercado exige para que as pessoas comprem. Segundo você fazer o que precisa ser feito dentro da sua rotina. Então, você tem essa opção agora. Você é livre para isso, para simplesmente achar muito interessante, muito bacana, sair daqui com a dopamina lá em cima, porque você se viu dentro dessa realidade, você viu o tamanho da sua grandeza e continuar a partir daqui, pegando uma coisinha ali, outra coisinha ali, ou correr para trás de um método novo, uma técnica exclusiva que surgiu agora no mercado. Você tem essa opção, você pode fazer isso. Mas você também tem outra opção, que é você deixar a dopamina do conhecimento um pouquinho de lado e se permitir a viver a dopamina do avanço, do progresso, do seu desenvolvimento, de você ver as coisas acontecendo na sua vida. E se você
essa pessoa que não sabe como fazer isso, você tá aqui comigo agora. E se eu fiz, você também consegue. E se todas essas mulheres que vocês têm acompanhado aqui na minha página, aqui também nesse encontro, conseguiram, você também consegue. Então, assim, a decisão é sua. A decisão da ação é sua. A primeira razão que você tem para entrar agora é a seguinte: você já sai para ação. Você já sai para ação e não tem nada melhor que te leve para frente do que agir. Conhecer é ótimo, mas até quando você vai ficar só conhecendo? Escrever é maravilhoso, mas até quando você vai ficar só escrevendo? Planejar, nem se fala, né? Você já tá na frente porque você tá planejando alguma coisa, mas até quando só planejar? Agora, a diferença desse primeiro encontro nosso ali é justamente esse, porque aquele encontro já vai fazer você agir, e não é agir para se movimentar e ser chamada a produtiva, não. De fato, naquilo ali que vai te trazer resultado, que vai te impulsionar nessa área que você está vindo buscar aqui. 5 minutos no máximo para sua ideia, para o seu plano e tudo mais sair do papel e começar a virar ali, de fato, um projeto. Por quê? O que acontece? E aonde foi que você se perdeu disso tudo, né? Aonde foi que você esqueceu do seu plano, do seu objetivo, do teu projeto, mulher? De algo assim que tá te movendo pra vida, pra sua realização pessoal. Aonde foi que você se perdeu disso? Além dessa aula, onde você vai, de fato, criar o seu plano ali, tem outras aulas ali tão impactantes quanto essa. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá o teu relacionamento? Você sabia que seu relacionamento pode estar influenciando no seu resultado financeiro muito mais do que você possa sonhar? Você sabia que tem pessoas no seu ambiente ali, pessoas amadas, pessoas queridas, que você não precisa se afastar delas nem nada, mas você precisa estar consciente que com esse projeto específico aqui, essa pessoa aqui não vai te apoiar. E aí, você está preparado para isso? Ou melhor, como que você continua avançando, mesmo sem o apoio dessa pessoa, mas ainda assim respeitando e tendo contato com ela? É a segunda aula. É a segunda aula que você vai encontrar ali, tem um conteúdo exclusivo ali também para você, com relação à sua imagem pessoal. Como que tá a sua imagem pessoal? Como que você pode, dentro da sua realidade, alinhar ela ali para você conseguir passar mais do que já está aqui dentro e que você não está conseguindo passar? Qual é o seu público? Como que você se comunica sem usar as palavras com o seu público? Às vezes o seu público é um público que realmente vai precisar de você super social, super autoridade e tudo mais. Às vezes não. É um público que se identifica com você do jeito que você é. Mas quanto mais você souber falar com ele através da sua imagem, melhor é. E você tem esse bônus lá dentro. Sem antes precisar abrir a boca, você já vai estar vendendo com a sua imagem pessoal. Dentro do desafio, se você não faz nenhum esporte, não pratica nada, você vai ter uma oportunidade de acessar ali também exercícios que vão te ajudar. Ajudar a manter a sua vitalidade, como eu te disse, ajudar a manter a sua energia. Porque de nada adianta você sonhar e depois na hora de desfrutar, você não ter disposição para desfrutar daquilo ali. Do que adianta você vender e na hora que você se permite sair, fazer uma viagem e tudo mais, você só pensa em descansar de tão sobrecarregada que você está. Do que adianta? Qual o sentido do dinheiro se você não pode, nas outras áreas da sua vida, também desfrutar? Não só na financeira, não só na notificação ali do seu celular, não só na sua conta bancária, mas também nas outras áreas. Então, assim, é mais uma entrega que você vai ter lá. Você vai aprender a manter o seu corpo em movimento, além de conhecer alguns alimentos que também vão te ajudar, principalmente nessa questão de foco, clareza e disposição. E aí você acha que parou por aí, né? Não, não parou. Tem mais ainda que você vai encontrar lá dentro. E aí, como é que tá a sua autoestima? E eu não tô falando de beleza, de padrão de beleza. Eu tô falando do básico bem feito. Eu tô falando do básico que você se aprova, que você olha no espelho e você se sente bem. E aí, se você nem sabe como que tá, e se você nem tem tempo pra cuidar disso agora, seu foco é realmente de resolver essa questão de sair desse quase conseguir, fica tranquila, porque dentro da nossa plataforma você também vai ter acesso a uma aula de maquiagem e mais, prática e rápida. A primeira razão que você tem para entrar agora é a seguinte: o preço. Por quê? Esse é um preço que não vai se repetir. Então, se você está entrando agora, você está aproveitando. Então, antes que você fale assim, não tenho dinheiro, ele é mais barato do que aquele cachorro-quente que você paga ali no final de semana. Então, primeiro é isso. O preço é a primeira coisa que cabe dentro da sua realidade. Quanto a isso, não se preocupe. Você já está mais do que validada. Você só precisa exatamente fazer uma coisa. Você precisa decidir. Decidir parar com essa vida do quase.
Decidir parar com esse vício de produtividade que só gera acúmulo de conhecimento. Decidir sair desse ciclo vicioso de estar aprendendo, sendo aplaudida, sendo reconhecida, mas pouquíssimo vivendo daquilo tudo que você aprendeu, ou melhor, daquilo tudo que você pagou para aprender. Então a decisão é sua. O link está aqui abaixo. Eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de te acompanhar nesse processo. Eu tenho certeza absoluta e eu te espero lá dentro. Vem preparada, porque o que não falta aqui é movimento, mas o meu movimento é diferente. O meu movimento é de progresso. E o seu também vai passar a ser. Te vejo lá dentro. Onde estão essas mulheres capacitadas e esforçadas, que ainda não se realizaram, mas ainda não desistiram da vida, que um dia sonharam e desejaram? Onde estão essas mulheres? Onde estão as esforçadas, as produtivas, as capacitadas, sem resultados, que só precisam descobrir o como fazer? Por quê? Porque chegou a hora daquele certificado virar recursos financeiros, daquela ideia sair do papel, daquele investimento que você fez para aprender algo novo te trazer o retorno prometido. Você só precisa descobrir o como encontrar na sua rotina um meio de você fazer isso. E é na sua rotina, não na minha, nem na de nenhum mentor exclusivo, porque caso contrário você se perde do processo. E esse como eu faço isso vai te ajudar a criar disposição e meios de fazer acontecer, sem a culpa de achar que não está sendo boa o suficiente para a sua família, sem a trava de não estar indo mais longe por falta de apoio. E é isso que vamos fazer no nosso desafio de 21 dias. Um programa criado para ajudar você que não conseguiu ainda, mas que também não desistiu e que só precisa encontrar a resposta para essa pergunta: como eu faço isso? Serão 21 dias de dedicação de no mínimo 30 minutos por dia. 30 minutos para você deixar de apenas acreditar e de fato começar a realizar. Tudo é muito prático, no melhor horário para você, sem se sobrecarregar. Se você não tem tempo nem impressora, um caderno e uma caneta já resolve. Você vai entender o impacto da dopamina barata e o quanto a dopamina consciente te fará avançar sem perder o prazer pela vida, sem perder o prazer pelo seu dia a dia. E a boa notícia é, você já tem tudo o que você precisa para avançar. Você só não foi mais longe ainda porque você não sabia como fazer isso. E não se trata de mais uma formação, se trata de um chamado para transformar o seu repertório de vida em realizações. Você, mulher, você é a mulher sábia e esforçada que eu estava procurando para impulsionar nessa realização. Não deixe mais uma vez de se priorizar e agarre essa oportunidade. Agarre essa oportunidade como sendo seu é agora. Eu decido que é agora. Chega do quase conseguir. Porque essa é a clareza e o impulso que você está buscando há muito tempo para a sua falta de resultados. Então seja bem-vinda ao nosso desafio de 21 dias do P-List.